Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Vamos falar aqui das últimas notícias do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Vamos falar do vexame no Campeonato Carioca. Vamos falar de John Textor, que vem ao Rio de Janeiro essa semana e prometeu um técnico muito qualificado. Meu amigo Fabiano Bandeira trouxe uma informação agorinha sobre Roberto Mancini, que o Botafogo vai formalizar uma proposta. Ainda não formalizou a proposta, mas que o clube não está muito otimista. Bom, antes da gente trocar ideia sobre o que realmente importa, deixa eu colocar o banner aqui e lembrar a todos vocês da importância de chegar junto com o like, né, aquele like preventivo no setor visitante, ativa as notificações, inscreva-se no canal, estamos quase chegando aí aos 73 mil inscritos, contamos aí com a força de vocês, e tem também o clube de membros a partir de R$5, vocês ajudam bastante o setor visitante. Joaquim Marques, o nosso Pitbull, está de volta para falar, para comentar aqui, né, tudo que aconteceu nesses últimos dias do nosso glorioso, né? Os últimos dias não foram tão legais, a derrota lá em Avejaneda e a eliminação no Campeonato Carioca, não só a eliminação das semifinais, mas também da Taça Rio, né? O Botafogo igualando a pior campanha da história da competição, né, no caso do Botafogo, né, em 109 anos participando do Campeonato Carioca, o Botafogo igualou 2014, um ano em que o Botafogo foi rebaixado, né, que estava tudo zoado, uma bagunça sem fim. Óbvio que esse ano o Botafogo não vai ser rebaixado, mas esse início tá ali uma cara meio que de abandono, e por mais que o Carioca não seja a prioridade, né, não significa que a gente tem que terminar numa colocação tão ruim, né, tão abaixo, né, das capacidades do time, né, que hoje não conta aí com um planejamento ideal. Joaquim Marques, quero saber sua opinião sobre isso. Bom dia, quase meio-dia, ainda não deu meio-dia, 11h36 nesse momento que a gente está gravando. Como é que você está, meu amigo? Bom dia, Depp, bom dia para os amigos do setor visitante. Estou bem, senti falta aí esses dias de participar do setor visitante, mas estou aqui de volta e, como sempre, com opiniões polêmicas, semeando a discórdia, brincadeira, óbvio que eu falo assim, tom de brincadeira, mas polêmico sim, porque é evidente, né, que tudo que está acontecendo é terrível. É evidente que o John Textor fez muita besteira nesse início de ano. É evidente que tivemos que aturar Carlos Leiria, que eu espero que a gente nunca mais precise falar desse cidadão. Calma. É evidente. Desse cidadão. É evidente que o processo está todo atrasado, é evidente que é uma coisa assim inexplicável, indefensável. O Botafogo está até hoje sem treinador. É evidente que o time está desmotivado, que o time vi até, né, que o Barbosa se retratou por ter reclamado em público, que eu acho que ele fez bem, porque apesar dos pesares, eu acho que esse tipo de crítica, de comentário tem que ser feito em off mesmo. Se os jogadores estão insatisfeitos, eles que se reúnam ou procurem alguém da direção, procurem o John Tex, ou seja lá quem for. Eu sempre digo que elogios a gente faz em público e críticas a gente faz em off. Então, resumindo, tá tudo uma grande cagada, uma lambança esse início de ano do Botafogo. Agora, dito isso, eu também preciso dar a minha opinião polêmica, que eu acho que eu vou ser muito xingado por aí, que eu acho que a torcida embarcou numa onda da Fla Press, que é tudo que eles querem, que virou uma histeria coletiva. E vi um monte aí, inclusive porque eu não estava participando do setor visitante, mas vi algumas lives e tal. Muita gente histérica, já assim, querendo a cabeça do Textor e dizendo que o Textor abandonou o Botafogo. Que o É loucura. Porra, o cara acabou de investir mais de 500 milhões em contratações. Assim, tá tudo errado? Tá tudo errado. Agora, o daqui para frente é promissor. Parece loucura, mas não parece. Se procurar os vídeos ou lives aí, eu já tinha falado, falei, gente, a gente está perigando que esse negócio aí se prolongue por mais tempo.
Eu lembrei, eu falei, ano passado a gente tinha uma emergência maior para resolver os problemas, e mesmo assim a gente ainda flertou, né, com o azar, porque a gente foi para um jogo decisivo contra o Bragantino com o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. O Fábio Matias. O Fábio Matias. É, quer dizer, não era o ideal você ir para um jogo decisivo de Não, lógico. mata-mata de Libertadores com o Fábio Matias. Mas era um momento que o Botafogo tinha mais urgência para resolver as coisas, porque tinha essa pré-Libertadores. Tinha o Aurora, depois do Aurora tinha o Bragantino. Então o calendário já estava, assim, no início do ano, já estava exigindo que o Botafogo tivesse mais pronto, né? E eu alertei isso. Falei, gente, eu tenho para mim que o Textor vai cagar e andar, literalmente, para Supercopa, para Recopa, porque não tem pré-Libertadores, então vai começar para o Texas, vai começar só em abril. Agora, para Mas aí, finalizar essa aí é minha que tá, introdução, que cara. foi? Só para pegar que aí você pode falar, te dou direito aí à tréplica, mas é porque não precisa ser assim, tá Não, não entendendo? Porque precisa, a não precisa, questão não é não a precisa. competição. Para mim, a questão não é a competição, para mim, a questão é a preparação. Eu Ah, concordo, eu acho o que não precisa ser Carioca não assim. valer nada não significa que a gente tenha que terminar em nono. Né? A Supercopa não ter importância não significa que a gente tem que tomar um passeio do Flamengo. A Recopa também não ser uma das prioridades não significa que a gente tem que ir lá para a Argentina e flertar com uma goleada também. Não tem que ser nem 8 nem 80. É o meio Concordo. termo, pontualmente as coisas estão completamente erradas. Né? E eu concordo muito quando você diz também que e não é loucura, né? Quando você diz que vai melhorar e que a tendência é que o Botafogo faça uma temporada legal, mas já começa a ficar um pouco em risco, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar de técnico, mas a cada dia que o Texo demora, ele coloca maior pressão também no novo técnico que vai chegar. Então, o que mais me incomoda nisso tudo não é o nono no Carioca. O nono no Carioca eu acho vergonhoso. A Copa a Supercopa do Brasil ou a Recopa, é a preparação, cara. Se você tivesse só feito uma preparação minimamente decente, garanto que você não teria terminado em nono no Carioca, você poderia ter jogado melhor. Não sei se contra o Flamengo, tá? Ainda vou passar pano naquele da Supercopa. Mas na Recopa, certamente você teria jogado melhor contra o Racing, porque também não passa só pelo técnico. Você desmonta o banco de reservas e demora muito para trazer os reforços, que acho que até são bons reforços, né? O Natan, o Jair, uma boa partida ontem e tal. Só que você demorou muito para trazer esses caras. Se você já tivesse antes, de repente você teria feito ali uma preparação melhor. Você não teria perdido tempo, tá entendendo? Não, eu concordo plenamente, por isso que eu fiz questão de, na minha introdução, que eu até me alonguei mais do que eu esperava, na minha introdução eu falei, o começo foi justamente dizendo que está tudo errado, que foi uma grande cagada, que o Textor viajou, que estava tudo errado, que os jogadores estão desmotivados, que o elenco estava fragilizado, que as contratações foram demorando a chegar, e a gente aturou Carlos Leiri e tudo mais. A questão é que, para mim, que vou dizer que salva a pele do Textor, mas eu consigo entender o que se passa na cabeça dele pelo simples fato de que a gente não tinha um calendário de competições importantes como teve ano passado a pré-Libertadores. A pré-Libertadores estrangulou aquele início de ano do Botafogo ano passado. E esse ano, a impressão que me dá do que passa na cabeça do Textor é que esse ano não tinha esse problema. A gente vai ficar agora um mês sem jogar. Aí eu te pergunto, se chegar um técnico agora, em um mês, porque olha só, se a gente for lembrar, a pré-temporada foi o quê? 10 dias que o time tem de pré-temporada para começar o estadual? Uhum, uhum. Se o treinador chegar agora, ele vai ter um mês para trabalhar. Será possível que com um elenco que está sendo fortalecido, com boas contratações e tal, e chegando um treinador agora em um mês, o cara não consegue arrumar a casa? Então, assim, o meu ponto não é a torcida reclamar. A torcida está certíssima de reclamar, o setor visitante está certíssimo de reclamar. Só que eu acho que isso tem que ser, a reclamação tem que ser feita dos motivos certos, das Lógico. coisas certas. Mas Não aí eu entrar nesse concordo delírio, 100% contigo também. não, Concordo, não concordo. entrar nesse delírio de terra arrasada, o Texas abandonou o Botafogo, o Texas tem que ir embora, o Texas vai vender o Botafogo, porque isso aí é pilha de Flapress. Isso aí a gente cai no jogo que eles querem. Mas enfim, essa Claro. foi a minha introdução muito prolongada, e aí puxa aí os temas que você
achar Não, claro, necessário. claro. Não, mas eu concordo com você 100% nessa questão de, tipo assim, dá uma sensação de abandono, dá uma sensação de que tá largado, e talvez até esteja um pouco largado, porque o Texor tá com muitos problemas para resolver, tem problemas na França, tem problemas no IPO, imagino que isso consuma grande parte do dia dele, né? E ele é um cara que gosta de centralizar as coisas, e mesmo assim, eu acho que ele dá atenção para o Botafogo, né? Até o Felipe Neto falou, né, que o Textor respira Botafogo 24 horas, fica acordado até as 4 horas da manhã. A única coisa legal ali que eu achei, quer dizer, é bom saber um pouco do que está acontecendo, mas uma coisa legal que eu achei foi que pelo menos ele reconheceu o erro, né? Esse erro de não ter um técnico até esse momento. E aí, cara, eu sei que o Joaquim odeia o Campeonato Carioca, que por ele nem disputava o Campeonato Carioca, né? Eu não chego a ser tão radical quanto o Joaquim. Não gosto da maneira como o Carioca é disputado hoje, acho que tem muitas datas. Acho que o Um campeonato é muito regulamento sem desorganizado, graça, sem graça, desorganizado. Pô, você joga no campo do Vasco campos 90-10, horríveis. sendo que o regulamento diz outra coisa, né? Umas coisas assim. Agora o Vasco quer jogar no Newton Santos contra o Flamengo. Então, assim, contra o Botafogo, ele joga o São Januário 90-10. Aí agora contra o Flamengo, ele joga o 50-50 no nosso estádio. Coisas É uma assim que, piada. que, que não dá para entender com relação ao Campeonato Carioca. Mas uma coisa que eu acho que o Botafogo não precisa ser, e aí o pessoal fica chateado aqui quando eu falo do Flamengo, então não vou nem falar do Flamengo, vou usar o exemplo que eu dei ontem. Do Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense jogava aí com sub-23 e o Campeonato Paranaense tem vários times de Série B, de Série C, de Série D, né? Se bobear até mais aqui, que o Campeonato Carioca é basicamente volta redonda, e ganhava lá o Paranaense com o pé nas costas. Então, eu acho que a comparação é óbvia, o pé nas costas, porque não tinha nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Vasco, né? Nem o Botafogo. Mas o negócio é o seguinte: para os próximos anos, e eu acho que já deveria ser hoje, mas o Botafogo tem a obrigação, Joaquim, de ter um sub-23 que ganhe sem dificuldades esses times pequenos do Campeonato Carioca. E sobre a preparação também que você está falando, o técnico vai ter um mês, vai ter um mês sem jogo. O Botafogo vai ter que fazer amistosos. E qual que é a melhor preparação? Você disputar uma semifinal contra um Flamengo, contra um Fluminense, contra um Vasco? Ou você pegar, sei lá, vamos jogar aí contra o Bangu, que tá sem calendário, vamos fazer um jogo treino aqui no Lonier? Eu acho que é um jogo para valer, cara. Eu acho que se chega um técnico no final dessa semana e ele já tivesse um jogo, aí é que dá. Você não colocar pressão nesse jogo de semifinal. Perdeu, ok, porque o campeonato de Carioca, na verdade, ele é uma preparação, ele é uma pré-temporada. A gente não vai se precipitar e demitir ninguém por causa do Campeonato Carioca. Mas eu acho que seria interessante a gente ter esses jogos, né, nessa preparação de um mês, porque a gente tava, não precisa não ter jogo. Claro que precisa ter jogo, pô. Ele vai ter que fazer amistoso. O Botafogo não vai ficar 30 dias sem jogar. Vai jogar, vai chegar contra o Palmeiras completamente sem ritmo, né? Uma coisa é treino, outra coisa é jogo. E acho que poderia ser feito com um bom sub-23, a gente teria feito uma campanha digna e provavelmente teria se classificado para as semifinais desse Campeonato Carioca sem muita dificuldade. É aquela questão que a gente fala sempre, né? A base muito ruim, a escolha terrível do Carlos Leiria acabou levando o Botafogo a igualar a pior campanha na história do campeonato. Olha, é como eu falei, não tem como negar de que tá tudo errado, né? Eu até falei que a gente vai ter um mês para treinar e tudo, mas é óbvio que a maneira com que as coisas estão sendo conduzidas não é ideal. É evidente que era melhor você enfrentar times fortes e tal, para ir se preparando e tal. E eu estou de acordo com todas essas reclamações. Eu só não tô de acordo quando entra nesse delírio de já esculhambar o Textor, dizer que o Textor está sacaneando o Botafogo, essas loucuras aí, isso eu não Sim. concordo. E Mas você eu não acha acho que tem um sim, negócio, um choque cultural também, dele não ter entendido a tem, importância eu desse acho que momento, ele não daquela cultura vencedora que é difícil você construir, e ele achou que estava tudo bem você perder todos os jogos agora e só contar a partir de Eu abril? acho, eu acho que de certa forma ele pensa até um pouco parecido comigo, porque como eu falei, eu não concordo com o que ele está fazendo. Mas eu de certa forma entendo o que se passa na cabeça dele, porque é o seguinte,
Eu te pergunto aqui, a pergunta vale para você e para quem vai assistir depois do vídeo, se perguntar em casa também. Se o Botafogo começa o Campeonato Brasileiro com 3 vitórias, por exemplo, alguém vai lembrar disso daí que aconteceu? O que você acha? Eu acho que as pessoas não vão lembrar, mas se perde, aí entra a Eu, ladeira abaixo. não, com Se é certeza. o Só que contrário. o que eu acho que passa na cabeça O do primeiro jogo é Textor é. Palmeiras no Allianz. Sim, sim, isso é terrível. Mas eu acho que o que passa na cabeça do Textor é que ele confia muito no dinheiro dele e no poder dele de montar um elenco forte, né? Repito, tá errado do jeito que tá fazendo. Só que eu acho que a torcida não tem que entrar nesse clima de histeria, entrar em parafuso aí e pirar. Eu acho que tem que cobrar e cobrar pelas razões certas. Agora, tem um detalhe também que eu lembro, né? Eu falei isso. Ano passado, eu lembro que a imprensa ficou, quando o Botafogo foi jogar contra o Vasco no estadual, a imprensa dizendo que o Vasco estava 1000 anos-luz à frente do Botafogo. Olha como é que terminou o ano do Vasco e olha como é que terminou o do Botafogo. Mas é Então, gente, loucura, né? calma. Vamos esperar, vamos esperar. Mas vamos ver aí Vamos qual é o lá. próximo tema. O Joaquim, John Textor, né? Ele promete vir ao Rio de Janeiro e trazer um técnico muito qualificado. E contratar, não necessariamente vai anunciar agora, né? Mas aqui, ó, ele deu um recado via Ricardo Azambuja. Seguinte, perguntei pro Textor se ele queria mandar uma mensagem para a torcida do Botafogo. Ele agradeceu e falou: quero sim. Diz para eles que vou estar com eles na quinta e durante o fim de semana. Não vai ser diferente do ano passado. Vamos estar preparados para a temporada com um técnico muito qualificado. Começamos a temporada como campeões. E aí depois vou sair daqui e entrar nessa última notícia do Roberto Mancini, né? Botafogo deve formalizar a proposta por Roberto Mancini após reunião, mas não há otimismo. Alternativas incluem nome pouco conhecido. Depois de John Textor ter se reunido com o Mancini, ele deve formalizar uma proposta ao técnico italiano, mas o clima de pouco otimismo no clube não mudou após a conversa, revelou o jornalista Fabiano Bandeira. A negociação não é simples e ocorre passo a passo, mas no momento não há entusiasmo de que o experiente italiano possa chegar. A expectativa é de que a resposta não deve demorar. Enquanto isso, o Botafogo trabalha com outros nomes, com portugueses e outros estrangeiros na lista, de acordo com Fabiano Bandeira. Caso o Mancini não venha, a tendência é que um treinador pouco conhecido do torcedor seja contratado. Joaquim Marques. Essa novela de treinador tá complicada, não só pelo tempo que ela está se arrastando, mas também por ver que o John Textor, de certa forma, está se enforcando com a própria corda. Porque eu lembro que num outro vídeo aí, numa outra live, eu falei que a impressão, né? Porque isso é bom deixar claro, né? Não é uma informação. Eu não sou jornalista e muito menos jornalista investigativo. Então é uma impressão minha de que o Textor, como eu já falei, ele confia muito no dinheiro dele e na capacidade dele de negociar, de fazer contratações e tudo mais. E quando ele tentou contratar o André Jardine, eu acho que ele estava muito certo de que a parada estava resolvida, né? E se tivesse, a gente estava lá desde o início de janeiro com o treinador André Jardine. E o André Jardine recusou. Eu acho que o Texel deve, quando o Texel estava sentado na cadeira dele lá, abriu o notebook dele e viu a resposta no e-mail que o André Jardine recusou, ele deve ter pulado da cadeira. E aí bagunçou o negócio todo. Eu acho que ele não esperava isso. Aí ele começou a ter que buscar outros nomes e o tempo foi passando. E quanto mais passa o tempo, mais a corda vai enrolando no pescoço dele, porque ele começa a virar refém. Qualquer treinador que ele vai negociar numa circunstância dessa, o treinador já senta na mesa para negociar com ele, pensando: bom, o cara está desesperado. Logo, se ele está desesperado, eu vou cobrar o salário que eu quiser. Se ele não quiser, foda-se, né? Desculpa o palavrão. Então é isso, eu acho que todo treinador agora vai dificultar a negociação. Fala assim: não, eu só vou se for por 3x. Ele: não, mas eu só posso pagar 1x. Eu falo: sinto muito. E aí nisso a gente está onde a gente está. Eu acho que ele vai acabar resolvendo. Eu só tenho muito medo
Esse é o maior medo que eu tenho de toda essa lambança desse início de ano. A coisa que eu mais tenho medo é dele acabar sendo vencido pelo cansaço e trazendo um treinador que não era aquele que a gente gostaria. Aliás, falando nisso, o glorioso Renato Gaúcho falou no Charla Podcast que treinaria o Botafogo. Será que ele está cavando uma vaguinha aí com o John Textor? E aí, inclusive, ele conta o episódio do Gaúcho e tal, e ele diz que não se arrepende e que faria tudo de novo, né? Então eu cheguei à conclusão de que o Renato Gaúcho é muito burro, né? Porque depois de tudo que aconteceu, ele olhar para trás e dizer que faria tudo de novo, ele tem que ser muito burro. Então eu só espero que não seja o Renato Gaúcho, né? Para a gente não ter que ficar relembrando da carninha na boca do Era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Mas, o Joaquim, e agora esse negócio de tipo o Mancini? Cara, você falou, ele pensou que ia trazer o Jardine negou, e aí depois ele teve que partir para outras opções, ficou em dúvida, não sabia muito o que fazer, deu tiros muito altos, assim, né? Tata Martino, Rafa Benítez, Roberto Mancini, a gente sabia que esses caras eram caros, né? Que é difícil você trazer um técnico desse nível para um time brasileiro, a não ser que você chegue com muito dinheiro, né? E eu não sei se o Texas vai chegar com muito dinheiro. Torço muito para que seja, né, o Mancini. Mas a verdade é que o próximo técnico ele vai chegar aqui muito pressionado. Você não concorda? E se vem um nome pouco conhecido, como por exemplo seria o Vasco Matos, ele meio que já chega com antipatia de parte da torcida do Botafogo. Com muita Você estava dúvida, falando né? aí do tipo, quem é Vasco Matos, né? Exato, pô, o cara que não tinha nem a qualificação, o UEFA Pro, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é uma pressão muito grande e acho que se não vier um técnico aí com o peso do Mancini, o Fabiano Bandeira disse que vai ser difícil, esse início de ano o técnico vai ter tempo para trabalhar, mas ele vai ser muito pressionado pelos reforços, pelos resultados, perdão, assim como o John Textor, né? O John Textor também, ele dobrou a aposta, né? Ele podia Por já isso que eu ter falei contratado um cara 3 semanas atrás, e agora, se traz um cara desconhecido, vão falar, ué, por que não trouxe esse cara em janeiro? Né, vamos trazer agora, o primeiro jogo vai ser no Allianz contra o Palmeiras, então vamos torcer para ser o Roberto Mancini, o Roberto Mancini querer conhecer, chama o Mancini para vir no Carnaval, leva o Mancini na Sapucaí, de repente ele gosta daqui e continua. Apelar aí para todas as possibilidades, vai num centro também, faz uma reza forte, coloca um frango na encruzilhada lá com a vela preta, alguma coisa. É por isso que eu falei que ele tá com a corda cada vez mais enrolando no pescoço, né? Agora, eu vou te falar, eu estava aqui fazendo uma conta de padaria. Você sabe que eu não achei absurdo a pedida, suposta pedida, né? Que a gente não tem como ter certeza de nada, é muita fofoca, né? Mas parece que a pedida do Roberto Mancini seria algo em torno de 4 milhões de reais por mês. Eu fiquei pensando aqui, o Botafogo acabou de vender o Júnior Santos por, foi quanto? 8 milhões de euros, não foi isso? Isso, dólares. É a mesma coisa. Que dá aproximadamente 50 milhões, 48 milhões de reais. Seria um ano de salário do Mancini. Eu fiquei pensando aqui, será que para o John Textor isso é tão loucura? Foi a venda de um jogador, ele vende tanta gente, tem tanto dinheiro. Assim, é óbvio, é uma conta cretina, conta de padaria, até porque eu estou fazendo conta com o dinheiro dos outros, não com o meu, né? Até porque eu não tenho esse dinheiro. Mas eu fiquei me perguntando assim, será que para um projeto como é o Botafogo que hoje é campeão da América e campeão brasileiro, um time que investe tanto em jogadores, será que a venda de um jogador só, como foi a do Júnior Santos, é tão absurdo assim para você investir num treinador que possa ser um cara para nos levar às glórias, para comandar um time caríssimo? Eu deixo essa pergunta aí no ar para vocês. Eu fiquei fazendo essa conta aqui e não achei loucura, não.
Porque o Botafogo gastou 500 milhões, mas na verdade não gastou 500 milhões, né? O Claro, Botafogo vai claro. pagando Vai parceladamente. Então, pagando assim, parcelado. o Botafogo ele tem um orçamento a ser respeitado da temporada que eu não faço ideia de quanto é. E aí, talvez 8 milhões. Porque você viu aí o Botafogo com o Bitelo. Mas você O para pra Botafogo queria dar pensar, é uma o dinheiro entrada. que gastou no Juan Cruz. Será que no final do ano vai se Então, justificar? mas aí é que tá. Não vai gastar esse dinheiro em 2024, 2025, não, Mas Arthur. o Gasta aí dinheiro do pagando em 4 Mancini, anos. O Mancini tem que pagar num ano só. é ao longo de 12 meses o salário anual Pois é, dele mas é também. em um ano. Mas é em um ano. O Botafogo, por exemplo, com o Bitelo, ele não queria pagar acho que 2 Ia pagar em milhões, 3 4 milhões, sei lá, anos. pagar em 3 anos o É. negócio. Não, Então é eu isso, né? entendo. Eu entendo, e eu pensei nisso quando eu fiz a minha conta de padaria. Eu só cheguei à conclusão de que não é tão loucura assim, né? E se a gente olhar ali para o lado, a gente tem o Palmeiras A pagando questão 3 e de não tanto. ser tão loucura, pra mim é o seguinte, cara, pô, quanto é que ganha um cara desse? Você sabe que ele não ganha pouco, por que você vai se Exato. atrever a conversar com ele, então? Será que ele achou que o Mancini ia vir para É. cá por 500 mil por mês, 500 mil reais por mês, 800 mil reais por mês? Ele sabia que o salário do Mancini era alto pra caceta. É por isso que eu me permito pensar que não é loucura, porque aí eu vou achar que quem é louco é o Textor. Porque não é possível que ele ia sentar na mesa com o Mancini achando que ele ia convencer o Mancini a vir para cá por, sei lá, por R$1 milhão que fosse. Não ia. Enfim. Pelo salário do Arthur Jorge. Enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora, para a gente finalizar, falar aqui da VBet, patrocinadora master do Botafogo, parceira do setor visitante. Conhece a VBet? Gosta de apostas esportivas? Gosta de fazer aquela fezinha pelo entretenimento? Então, conheça a VBet. Como é que faz para conhecer a VBet? Entra no link que está aqui na descrição, ou então pega o seu celular, mira ali no QR Code, você vai ver o mercado, tem vários jogos, vários esportes, e tem as odds turbinadas, né? Toda rodada ali tem uma odd turbinada. No último jogo do Botafogo, a odd estava turbinada para o Botafogo, estava valendo muito a pena. Lembrando sempre, né? Aposta não é investimento, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Mas entra no site da VBet, cadastre-se e veja como é que está o mercado das odds para você que gosta de apostar pelo entretenimento, fazer aquela fezinha em apostas esportivas. Joaquim, um grande abraço para você, meu amigo. Tamo junto. Valeu, grande abraço.